Hora de executar fortes compras dentro do mercado de cripto. Sobre isso que a gente vai falar hoje, quais são as oportunidades que a gente está tendo na mesa. Se você gostar do vídeo, você já sabe o que você precisa fazer. Deixar o like, se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, compartilhar com os seus amigos o nosso conteúdo e também me seguir no meu Instagram, porque eu posto muita coisa por lá. brunocosta.019, o arroba tá na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bora lá falar sobre o mercado e sobre o conteúdo em si. Bom, galera, eu já tinha falado para vocês anteriormente, gosto sempre de relembrar para poder frisar isso aqui nos vídeos, nos conteúdos, que a gente estava tendo aqui, né, uma oportunidade no curto prazo no Bitcoin. Estava se estruturando aqui, né, um padrão de acumulação, onde a gente viu o preço do Bitcoin tentando fazer uma queda, mas rejeitando, estava mostrando que estava tendo muita compra dentro dessa região, que é uma região de suporte do Bitcoin. Isso aqui poderia significar que em breve a gente teria um bom rally de alta acontecendo nos preços. Mas eu tinha alertado para vocês também para problemas que a gente estava dentro do mercado de cripto. A gente precisava da resolução desses problemas para poder se concentrar melhor em executar uma análise on-chain e tentar entender realmente a gente viria a ter um rally de alta dentro do mercado. Um dos principais problemas envolvia o Michael Saylor e a necessidade de dinheiro em que ele estava. Porém, ele conseguiu levantar mais de $1 bilhão nos últimos dias que a gente passou dentro do mercado vendendo ações de estratégia, financiou bem o caixa da estratégia em si com mais de 2,5 bi de dólar. Ele muito provavelmente vai vender $1 bi em Bitcoin no decorrer desse ano de 2026 ainda e causar a capitulação cíclica do mercado, fazendo com que a gente tenha um rompimento aqui dos $57 mil, mas isso não deve acontecer agora no curto prazo. Então, quando a gente tira esse fator que era um grande risco para o mercado de cripto, a gente tem aqui uma oportunidade de pegar um rally no curto prazo por conta do que a gente está vendo acontecer diante da análise on-chain. A gente viu aqui realizações bilionárias de prejuízo entre 59 e 60 mil dólares, por exemplo, aqui a gente teve 1,3 bi de dólar, 1,1 bi de dólar, 1 bi de dólar, 1,4 bi de dólar, fora diversas outras realizações de 600 milhões de dólares de prejuízo dentro dessa região aí, em que a gente estava de 60 a 58 mil dólares. Aqui foi uma forte região de acumulação. A gente consegue ver isso claramente diante dos gráficos em si, né? A gente vê aqui o preço do Bitcoin ficou dentro realmente de um movimento acumulativo. Tem essa confirmação diante da análise on-chain. Uma vez que a gente tem isso no gráfico sendo exposto para a gente tem que ir atrás das oportunidades dentro do mercado em si. Eu até tinha comentado em um vídeo que eu postei no meu Instagram, tá vendo? Por isso que você tem que me seguir no meu Instagram se você não me segue por lá, porque lá também tem muito conteúdo. Eu tinha feito lá, né, uma análise no Instagram em si que eu tinha postado, que a gente precisava, né, que era interessante ao meu ver, ver o preço do Bitcoin fazer esse movimento aqui, ó. Viu aqui, corrige e tal, fica andando aqui dentro de lado. Aí busca uma região de liquidez que a gente tem aqui embaixo aqui do... A gente estava na época aqui, né? Que a gente tinha embaixo aqui dos 58 mil dólares, 57, 56 mil dólares por unidade. E depois faz movimento de volta aqui e envia lá para casa dos 64 mil dólares por unidade. E a gente pode ver que exatamente esse movimento aqui ele está acontecendo. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver essa análise aqui antes desse movimento ele acontecer, tá? Mas eu esperava que o preço do Bitcoin viesse um pouco mais abaixo do que ele veio. Por exemplo, ele bateu 57.800 mais ou menos, algumas corretoras 57.500, 57.600. Eu esperava no mínimo aqui visitando lá na casa dos 56, dar aquela agulhada boa, pegar praticamente toda a liquidação de mercado futuros que tinha dentro da região, que ia de 58 até o final dos 56 mil dólares por unidade, para a gente poder pegar entradas e ver o preço voltando a subir. Porém, não pegou toda a liquidez, existe sim a possibilidade de voltar para poder capturar essa liquidez, mas a gente não pode negar aqui um outro fato também, é que a gente teve o rompimento da região de acumulação já em que a gente estava anteriormente, que era essa região aqui. E quando isso acontece, a gente precisa capturar as oportunidades, porque senão o preço pode começar a se desenvolver sem nós. Tanto foi, né, que nos últimos dias eu fiz uma recomendação de compra para o pessoal da comunidade cripto. Vou até contar e mostrar para vocês qual foi a oportunidade que a gente acabou pegando. A gente pegou uma compra em estratégia MSTR. Por quê? A gente estava aqui, né, quando a gente olha para o gráfico aqui de 4 horas, vendo aqui uma estrutura de alta começando a se desenhar. A gente saiu aqui dessa região aqui, que foi onde buscou fundo, acumulou um pouquinho, o preço subiu, voltou para um movimento corretivo, onde formou um fundo acima do fundo anterior e subiu novamente acima do topo anterior, fazendo aqui um pivô de alta. Acumulou dentro dessa região e depois executou o rompimento que a gente está vendo. Quando eu trago aqui para o gráfico de 1 hora, eu consigo explicar melhor para vocês a análise que eu fiz aqui e o porquê que eu tomei a minha decisão de entrada com o pessoal da comunidade cripto
aqui dentro. Vocês podem ver aqui, né, que a gente tinha executado aqui o rompimento da média de 200 períodos também no gráfico de 1 hora e o preço aqui estava acumulando aqui dentro dessa região, certo? Quando eu decidi executar a minha entrada aqui na estratégia em si, foi porque o Bitcoin tinha rompido $61 mil e a estratégia estava com cara de que não ia buscar novamente aqui a média de 200 períodos no gráfico de 1 hora e que ia executar o rompimento dessa região aqui que estava sendo uma zona de resistência para o preço em si na casa dos $98 por unidade. E aí o que eu fiz? Executou essa vela aqui, executou o rompimento da região em si, logo em seguida eu fui e falei pro pessoal da comunidade entrar comprado aqui, que a gente estava tendo uma oportunidade de pegar o movimento com a estratégia em si. E de lá para cá, né, da nossa compra aqui até o atual momento, a gente já está vendo aí um lucro de 8,64%. Acredito até que a estratégia tem potencial de subir mais aqui, chegar próximo da média de 200 períodos, que é aqui na casa aqui dos $114, mais ou menos. Se ela chegar até aqui a posição que a gente montou dentro da comunidade de cripto, já vai estar rendendo aqui por volta de 15%, 16%. Mas acredito também que posteriormente ela pode vir a romper até, né, essa média de 200 períodos, fazer aqui um rally de alta acima da média de 200 períodos, dependendo muito principalmente de qual for o movimento do Bitcoin no decorrer das próximas horas e da próxima semana. Mas a compra que eu fiz em estratégia em si, ela não foi uma compra tão agressiva, porque eu estava esperando outras confirmações, outras oportunidades dentro do mercado. Então eu fiz uma compra, não foi tão pesada e agora eu estou em busca de compras mais agressivas porque eu estou cada vez mais confiante de que um bom rally de alta vai acontecer nesse mês de julho dentro do mercado de cripto. E aí, em virtude disso, eu começo a olhar para o mercado e buscar capturar outras oportunidades. Por exemplo, quando a gente fala de Bitcoin, aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente teria aqui, nesse presente momento, uma oportunidade que faria sentido de se executar uma compra com rompimento da média de 200 períodos para tentar capturar um movimento de alta do Bitcoin, quem sabe até próximo de $70 mil por unidade, onde a gente tem liquidação de mercado futuros para poder capturar. Se eu venho aqui no gráfico aqui, né, de mercado futuros para vocês poderem ver o mapa de liquidação do mercado em si, trago aqui para a questão aqui dos 3 meses, que é um gráfico que a gente gosta bastante de analisar, porque a gente consegue ver o cenário como um todo. A gente vê que a gente tem muita liquidação nos $67 mil e um pouco mais de liquidação nos $70 mil. Inclusive, ontem eu expliquei um pouco como eu acreditava que poderia ser o movimento caso a gente tivesse a buscar os $70 mil por unidade. Se você não viu o vídeo, você pode voltar no vídeo de ontem para você poder ver a análise que eu postei. Mas enfim, acho que agora não está no momento assim tão interessante para comprar o Bitcoin quando a gente olha para o gráfico de 4 horas. Fazendo isso, então a gente tem que olhar para o gráfico de 1 hora para tentar identificar uma zona que possa ser mais interessante para a compra de Bitcoin nesse presente momento. E aí a gente tem aqui, né, a média aqui de 200 períodos do gráfico de 1 hora, que seria interessante a gente ver o Bitcoin executando esse movimento aqui, né? O preço do Bitcoin tinha feito aqui rompimento, buscou, agora está buscando aqui, e uma compra interessante seria aqui próximo dos $61 mil, voltando para poder retestar a média, continuar a tendência de alta e depois ir buscar um topo mais alto que esse topo anterior que está sendo capturado aqui no momento. Então, caso isso aqui venha acontecer, fica interessante uma compra no Bitcoin. Mas caso isso aqui não venha acontecer, a gente faça rompimento da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas em si com o Bitcoin, aí a compra interessante fica sendo dessa maneira aqui. O preço do Bitcoin vem, provavelmente quando bater aqui não vai romper direto, daí vai bater aqui, rompeu, rebusca novamente e depois faz a entrada para conseguir posicionar um stop mais bem setado e está dentro de um operacional que costuma ser um operacional de alta para operações de swing trade quando a gente fala de curto prazo dentro do mercado de cripto, que seria o rally aí que, né, que a gente está comentando para esse mês de julho possivelmente. Porém, galera, porém, temos aqui um porém. O mercado em si, se vocês pegarem para ver, está tendo boas movimentações quando a gente fala de altcoins contra Bitcoin. A gente está tendo boas movimentações. Se a gente pega para poder ver, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, Ethereum contra Bitcoin, repare aqui no que está acontecendo. Esse gráfico ele está subindo. O que isso aqui representa para o mercado em si? Representa que o Ethereum está com maior força contra o Bitcoin, ou seja, os dois subindo, o Ethereum está subindo mais. E a gente não está vendo só o Ethereum subir mais, como a gente olha para outras altcoins dentro do mercado, como por exemplo a Solana, ela também está subindo mais. A gente tem aqui a Aave, que fez um belo de um movimento de alta recentemente, ou seja, a gente tem outros ativos dentro do mercado de cripto fazendo uma movimentação de alta nesse momento superior do Bitcoin. E para mim, é aí onde está uma oportunidade mais interessante para esse curto prazo de tentar fazer um lucro mais agressivo do que olhando único exclusivamente para o Bitcoin como estava sendo
anteriormente as tomadas de decisões dentro do mercado. E falando disso, um dos principais ativos que eu tenho interesse, que está aqui indo para um setup de compra que eu gosto muito, é o Ethereum em si. O Ethereum, a gente olha para poder ver aqui, né? Faz muito tempo que o Ethereum aqui não consegue fazer um rally de alta acima aqui da média de 200 períodos aqui do seu gráfico 4 horas. A última vez que isso aqui conseguiu ser executado foi lá em abril, a gente está no mês de julho, então tem muito tempo que a gente não consegue executar esse tipo de movimento. E nesse exato momento, o Ethereum está aqui rompendo a sua média de 200 períodos, e vocês sabem, rompimento da média de 200 períodos indica setup de swing trade de grandes players, e o movimento de alta pode vir a ser mais intenso, principalmente dentro da circunstância que a gente está vivendo no mercado no dia de hoje. Então, o que eu olho aqui para o Ethereum em si? Eu quero buscar uma oportunidade como essa daqui. Faz rompimento da média de 200 períodos. Vamos ver aqui, quem sabe chega aqui até próximo dos $1.800. Perde um pouco de força, né? Até porque a gente está chegando aqui, ó, no RSI aqui, ó, estourado já. Então, é normal perder um pouco de força depois que isso acontecer. Volta para retestar novamente a média de 200 períodos e fazer ela, confirmar ela como uma região de suporte para poder continuar aqui um rally de alta de curto prazo antes de voltar para um movimento corretivo. Se um movimento como esse aqui vem acontecer, eu não duvido nada a gente ver o Ethereum, por exemplo, buscar essa outra região aqui atrás aqui, que é na casa aqui dos $2.000 por unidade. Caso isso aqui viesse a acontecer, a gente poderia ter um setup onde a gente conseguiria pegar uma operação mais agressiva no Ethereum para poder buscar aqui um lucro na casa do 16%. Eu, sendo bem sincero para vocês, estou olhando para essa oportunidade com maior interesse nesse presente momento. Caso isso aqui venha a acontecer, eu venha ter aqui um setup com uma confirmação de compra no Ethereum em si, eu provavelmente executo aqui uma operação com os 40% de capital acumulado no Ether em si para tentar capturar um movimento como esse aqui, que ao meu ver ele é bem interessante. Aí, passado aqui, né, por Ethereum, passado por Bitcoin, a gente vem atrás de outras oportunidades dentro do mercado em si. Por exemplo, a gente pode olhar aqui para Solana. Solana aqui, né, está, ó, a Solana fez exatamente o movimento que eu quero capturar com o Ethereum. Bom que eu vim aqui para o gráfico da Solana, consigo comentar com vocês. Olha só o que a Solana fez aqui. Ela tentou várias vezes o rompimento da média de 200 períodos, não conseguiu. Aí ela rompeu a média de 200 períodos, voltou para retestar, né? E logo em seguida fez um movimento de alta que buscou aqui essa região como a região de trava do preço. Esse movimento aqui é exatamente o mesmo movimento que eu quero capturar com o Ethereum nesse presente momento. Espero que o Ethereum dê essa oportunidade em si. A Solana aqui executou um lucro que foi aqui de 14%. Exatamente o mesmo movimento que eu quero capturar com o Ethereum, foi o movimento que a Solana fez aqui nesse presente momento, está mais forte que o Bitcoin nesse presente momento dentro do mercado também. Mas está bem distante da média de 200 períodos, é difícil imaginar que ela voltaria aqui na média de 200 períodos nesse presente momento, a não ser que o Bitcoin voltasse, mergulhasse ali na casa ali dos $60.000 por unidade, certo? Só que daí talvez o risco retorno já ficaria mais interessante novamente olhando para o próprio Bitcoin em si do que vindo atrás de outros ativos que tem maior volatilidade, embora possa entregar maior lucro, tem maior questão de tomar prejuízo dentro do mercado também. Mas aí a gente tenta vir aqui para o gráfico de uma hora para poder ver regiões aqui, né, onde poderia ser mais fácil o preço dela vir buscar em si. A gente tem aqui esse movimento aqui que a Solana talvez possa vir a fazer. Fez aqui essa pernada de alta, talvez venha entregar uma pernada corretiva aqui próximo dos $76, possa ser uma oportunidade de compra para depois poder prosseguir aqui, quem sabe, por um movimento de alta. Mas o fato é que Solana também está bem distante aqui, querendo ou não, né, da média de 200 períodos até no gráfico de uma hora, mas não deixa de ser um ativo que a gente tem que ficar acompanhando, porque as oportunidades elas podem aparecer e elas podem ser rápidas, a gente tem que estar pronto para poder capturar e executar um crescimento patrimonial dentro do mercado. Um outro ativo que eu também estou olhando, principalmente aqui no gráfico de uma hora, que vem fazendo aqui um belo de um rally de alta e talvez possa dar uma oportunidade por ser um gráfico que está mais volátil, tendo aqui muito movimento, tanto para a realização de lucro quanto para a compra dos investidores em si, é a Lightyear, que é uma das concorrentes da Hyperliquid dentro do mercado em si. A gente olha aqui para o gráfico de uma hora mesmo, né? Ela está aqui dentro do setup executando movimentos de alta. Ela fez o rompimento da média dentro do gráfico de uma hora, buscou, subiu, buscou, subiu, buscou, subiu novamente. E se ela conseguir, né, se consolidar aqui e depois corrigir até a média de 200 períodos, pode ser que seja uma oportunidade aqui no gráfico de uma hora
Na Lightyear também, né? Sempre que ela fez um movimento como esse daqui, ó, por exemplo, nesse primeiro movimento da média dos períodos, ela entregou 14% de alta. No segundo movimento em si, ela entregou aqui mais 18% de alta. Nesse terceiro movimento aqui, que foi o movimento mais acentuado dela, ela entregou 26% de alta. Enfim, são todas oportunidades aí que a gente vem identificando. Eu estava olhando também aqui para Pendle, só que a Pendle estava olhando aqui no gráfico de 4 horas, só que ela acabou se distanciando um pouco também, né? Mas caso ela consiga vir aqui fazer esse movimento aqui, corrigir até a média dos períodos aqui, que nesse momento está $1,40, né? Então, até seria mais fácil a Pendle executar esse tipo de movimento, pode ser uma oportunidade para tentar capturar o movimento do mercado, principalmente tendo em vista que o Ethereum é um ativo que está aqui subindo bem, né? Se a Pendle consegue dar esse movimento aqui, ela pode, quem sabe, buscar aqui próximo de $1,70 antes de voltar para um movimento corretivo novamente. Enfim, galera, oportunidades é o que não está faltando dentro do mercado nesse momento. E eu estou de olho em todos esses cenários e outros para que em breve eu possa capturar uma operação com um valor mais pesado dentro da comunidade de cripto. Eu quero pelo menos expor aí 40%, 50% do capital em outras operações, quem sabe no decorrer do fim de semana, quem sabe no decorrer dos próximos dias dentro do mercado. Estou analisando esses ativos e outros para o que apresentar uma boa oportunidade eu possa executar a minha compra e seguir trabalhando dessa forma como eu estou dentro da comunidade de cripto com crescimento patrimonial. Vocês podem ver aqui que a gente está com um crescimento, um retorno sobre o capital de 25,3% desde que começou o bear market do mercado de cripto. A maioria das pessoas perdeu dinheiro, a maioria das pessoas viu seu dinheiro derretendo, mas o nosso capital, ele cresceu. Por quê? A gente se protege das quedas e captura os movimentos de alta, executando sempre um crescimento do nosso patrimônio. Se você quiser aproveitar as oportunidades junto comigo, quiser crescer o seu patrimônio junto comigo dentro da comunidade de cripto, recomendo que você venha se tornar assinante. Porque, como eu estou dizendo para vocês, em breve, no decorrer dos próximos dias, pode ser fim de semana, pode ser na semana que vem, eu pretendo capturar novas oportunidades dentro do mercado, expor mais 40%, 50% do meu capital a oportunidades que eu estou identificando que podem entregar um bom rally de alta nesse mês de julho. A gente vai executar um outro crescimento patrimonial. O último grande movimento que a gente conseguiu pegar dentro da comunidade aqui entregou para a gente aí uma alta de mais de 20% sobre o nosso patrimônio. Então, se a gente consegue repetir um movimento de 15%, vamos supor, você pode ver o seu capital aí tendo um bom desenvolvimento no decorrer dos próximos dias, tendo um bom crescimento no decorrer dos próximos dias, capturando conosco as oportunidades que a gente passa dentro da comunidade. Lá dentro, tudo que eu estou comprando, eu informo para vocês. Por exemplo, se eu for entrar em um trade, eu vou falar para vocês o ativo que eu comprei, o preço que eu paguei e quantos por cento do capital eu entrei, para que você copie exatamente a mesma operação que eu fiz e obtenha um resultado como o meu. Se eu ganhar dinheiro, você ganha. Se eu perder dinheiro, você vai perder junto comigo, mas o nosso resultado está aí comprovado ao longo do tempo. Aqui é só uma pequena parte do nosso trabalho que vem desde outubro de 2025, que foi quando esse ciclo atual em que a gente está começou, mas a gente já está aqui dentro do mercado há 10 anos, a gente já está aqui publicamente no YouTube há 6 anos, já se eu não me engano, 6, 7 anos, falando de cripto, e vocês conhecem o nosso trabalho, entende a lucratividade que a gente entrega para os nossos clientes, para os nossos assinantes da comunidade. Quer aproveitar a próxima oportunidade do mercado de cripto junto comigo? Quer copiar as minhas operações e obter um crescimento patrimonial? Então torne-se assinante da comunidade de cripto. Clicando no primeiro link na descrição do vídeo, você vai conseguir fazer essa assinatura de R$ 2.997 por R$ 1.797. R$ 1.200 de desconto no plano de um ano da comunidade. Caso você queira pagar através de criptomoedas, eu consigo um desconto ainda melhor para você. Para você pagar por cripto, você clica no segundo link na descrição do vídeo, entre em contato com o meu time de suporte, que eles vão te auxiliar para você realizar a sua assinatura através do pagamento em criptomoedas. Se você tiver alguma dúvida também e quiser tirar essa dúvida, você pode utilizar esse segundo link na descrição do vídeo, que é o link do meu time de suporte para você poder fazer essas perguntas e tirar suas dúvidas em relação ao mercado. O fato é que novas oportunidades estão chegando na mesa e a gente está pronto para poder aproveitar e surfar. E se você quiser aproveitar, surfar e ganhar dinheiro junto comigo dizendo quando você compra e quando você vende, torne-se assinante da comunidade, que em breve a gente vai entrar em novas operações. Tamo junto e um forte abraço.